hoje eu vou te contar a história do Ford Escort RS Cosworth em mais um episódio da história do automobilismo. E a partir de hoje você vai olhar para um Ford Escort que passar na sua rua com outros olhos, com um olhar de respeito e admiração pelo que esse carro fez nos ralis e pelo que ele representa. Olha, eu tenho certeza que você nunca mais verá um Ford Escort da mesma forma a partir de hoje. Então vamos conhecer a história desse carro incrível, uma verdadeira lenda dos ralis. Tá usando aquela camiseta feia, rasgada, com aquela crosta de desodorante seca debaixo do braço pra ir pro rolê? Ai, que nojo! Os seus problemas acabaram. Chegou a Vista Jaguar com as melhores camisetas com estampas de carro do Brasil. Olha aí pra você ver. Você gosta de Subaru? Tem Subaru. Você gosta de Porsche? Tem Porsche. Você gosta de BMW? Também tem BMW. Já eu gosto é da GT300 porque eu joguei no Gran Turismo 4. Também tem da GT300. Dá uma olhada na qualidade dessas estampas e dessas camisetas. Olha, é só camiseta top. Tá esperando o quê? Gel, tô sem dinheiro. Tem cupom de desconto pra você. Olha aí aparecendo na sua tela, Garagem 96, tudo junto. Usa lá que você vai garantir aquela camiseta top. Mas, Gel, eu gosto de anime. Também tem anime, tem Naruto, tem One Punch Man, tem todos os seus animes favoritos e tem o meu favorito também, Neo Genesis Evangelion. Essa aí eu já vou garantir pra mim, viu? Que lindo, cara! Então já garante a sua também lá na Vista Jaguar. Acessa aí o site deles que tá na descrição do vídeo ou vá lá no Instagram deles que tá aparecendo aqui na tela pra você. Dá uma olhadinha aí na Vista Jaguar. Eu tenho certeza que você vai gostar das camisetas. Vamos começar essa história voltando a 1989, onde seria lançada a quinta geração do Ford Escort. Bom, como você já deve saber também, a Ford tem uma grande ligação com os ralis. Já inclusive mostrei um pouco dessa ligação aqui contando a história do Ford RS200. Está aqui nos cards e no primeiro comentário fixado. Mas por que começar a história falando sobre a quinta geração do Escort e falando do RS200, Gel? Bom, eu quis contextualizar você, porque esse carro pode ser considerado o sucessor do RS200 e o primeiro hot hatch da montadora do velho Ranzinza. O projeto do Escort RS Cosworth começaria só em 1990, como um carro para a homologação de uma versão de rally para o Grupo A do WRC. O carro tem como designer-chefe o grande Frank Stephenson, que seria mais tarde chefe de design da McLaren. Seus desenhos iniciais visavam a criação de um carro pequeno, com o uso de uma asa traseira tripla. Sim, 3 aerofólios na parte traseira do carro. Isso era para garantir o maior downforce possível para o carro quando ele estivesse nos ralis. Mas a Ford optou pela retirada da asa central, como forma de corte de custos. Isso não interferiu no desempenho aerodinâmico do carro. Inclusive, o próprio Frank afirma que usou como inspiração para o seu aerofólio triplo o avião Fokker DR-1. Eu acho que é assim que se pronuncia, viu, galera? Desculpe, eu não entendo de aviões. Esse avião, inclusive, foi usado pelo próprio Barão Vermelho durante a Primeira Guerra Mundial. E assim como o carro de Frank, também tinha 3 asas. O chassi do Escort Cossier, como é o apelido carinhoso que o carro ganhou por fãs e donos do modelo de homologação, tem como base um Ford Sierra. No caso, como o Escort padrão tinha como base um chassi feito para uma tração dianteira, o túnel central do carro não caberia uma transmissão e um eixo cardão ao mesmo tempo. Então foi aí que pegaram um Sierra e seu piso ou assoalho modificaram e conseguiram encaixar em um chassi de um Escort de quinta geração. Essa modificação engenhosa deu ao carro a possibilidade agora de ter um sistema de tração 4x4 integral. O sistema de tração integral do Cossier tem a seguinte distribuição de força nos dois eixos, 34% na frente e 66% na traseira. O carro ainda conta com uma transmissão de 5 velocidades, também derivada do Ford Sierra. E ainda tem bancos recaro para completar o visual de carro esportivo.
O motor do carro era o Cosworth YBT de 4 cilindros turboalimentado de 2 litros, com absurdos 227 cavalos. Para um carro tão pequeno era incrível essa potência. Inclusive, o turbo presente nesse carro era bem curioso. Era um Garrett T3/T04B, ou também chamado de T34 Hybrid. O corpo do turbo era de um T3, já chamada roda de compressão ou turbina de compressão, basicamente a peça central do turbo que faz o papel de comprimir o ar, que ganha vários nomes e apelidos pelo Brasil afora. Era de um turbo T04B, ou seja, era o corpo de um turbo com a roda de compressão de outro turbo. Isso aumentou drasticamente o poder de compressão desse turbo híbrido, mas isso gerava um turbo lag enorme. Para você ter uma ideia, o turbo só acordava a 3.500 RPM, ou seja, abaixo dessa RPM, o carro tinha, falando de forma simplória, um motor aspirado. Isso só seria corrigido a partir de 1994, onde o turbo lag caiu para 2.500 RPM, inclusive com a diminuição na taxa de compressão do turbo, o que tornou o carro um pouco mais civilizado. Foram produzidos cerca de 7.140 ou 7.200 unidades. A quantidade de unidades varia conforme a fonte que você utilizar para a pesquisa. Sua produção foi de 19 de fevereiro de 1992 até 12 de janeiro de 1996. Oficialmente, o carro nunca foi vendido fora da Europa, mas ele foi importado de forma independente para os Estados Unidos e para o Brasil. Já aqui no Brasil, eu não encontrei informações plausíveis de quantas unidades vieram para cá, mas com toda certeza vieram algumas sim. Acredito eu que foram uma ou no máximo duas, não tenho certeza desse número, ok, pessoal? Isso é uma dedução minha, pois eu não encontrei nenhuma informação que falasse a quantidade exata de unidades que vieram para cá. Agora vamos conhecer o Ford Escort RS Cosworth nos rallies e como esse carro conseguiu deixar a sua marca em um dos teatros mais competitivos do automobilismo. Carlos Sainz style world rally car in the hands of Nick Jarvis, the Ford Escort Cosworth WRC. Love the sound of this as it bangs up through the gears and he's 2 seconds up. O Ford Escort WRC ou Ford Escort Rally Car foi testado no Campeonato Espanhol de Rally de 1992 pela primeira vez. Também deu as caras no Rally Escocês do mesmo ano. O carro era inteiramente baseado no Escort RS Cosworth de homologação, mas a versão de rally era preparada pela Ford Works, que era a equipe de fábrica da montadora norte-americana. O carro tinha uma potência inicial de 370 cavalos. O carro se mostrou um ótimo adversário para o Toyota Celica, que na época era o carro dominante do Grupo A de rally. Mas o carro estreou oficialmente nos rallies em 1993 pelo Grupo A, onde nas 4 primeiras provas do ano, mesmo enfrentando uma forte disputa com o Toyota Celica, o carro conseguiu até pôr a Ford na disputa pelo título de montadoras e na disputa do campeonato entre pilotos. Eram 2 escortes de rally, um pilotado pelo piloto François Delacour, eu espero estar pronunciando o nome dele corretamente, tá aparecendo aqui para vocês, e o outro pelo piloto Mick Biasion. Bom, durante a 5ª rodada do Campeonato Mundial de Rally, Mick estava enfrentando graves problemas mecânicos com seu Escort. Esses problemas mecânicos eram relacionados ao radiador, que tinha uma certa tendência a falhar. Já François estava indo até um pouco melhor, mas acabou ficando em 4º lugar, atrás de Colin McRae, o que lhe custaria o título de pilotos dessa temporada e acabaria com as chances da Ford de se consagrar como campeã do Grupo A. Mas para a Ford, os bons resultados do campeonato do ano anterior não bastavam e ela queria o título de montadoras no rally. Por isso, no início da temporada de 1994, a Ford colocaria os Escorts a todo vapor. Mas os resultados não viriam e um acidente na 4ª rodada tiraria François do campeonato e o piloto Mick não conseguiria acompanhar o ritmo dos Toyota Celica, que dominavam o campeonato. Para substituir François, a Ford convidou o campeão de 1981 do WRC, Ari Vatanen. Mesmo assim, os Escorts continuaram a sofrer na mão dos Toyota Celica e no final do campeonato de 1994, a Ford iria deixar o Campeonato Mundial de Rallys, sem seu tão sonhado título de montadoras.
Ford só voltaria aos rallies em 1996, quando foi anunciada mudanças no regulamento do WRC. Essas mudanças incluíam principalmente que os carros agora deveriam ter no mínimo 25 mil unidades fabricadas. Bom, a Ford não tinha naquele momento nenhum carro que pudesse cumprir as regras a ser convertido em um carro de rally. A única escolha e a mais óbvia era o antigo Escort RS Cosworth, já considerado obsoleto, mas que com as modificações certas ainda daria um excelente carro de rally. Bom, sabe como a Ford contornaria essa regra? Pedindo à FIA uma exceção especial para o seu carro entrar na competição. Isso, claro, com o consentimento das outras montadoras. Sabe o que foi dito? Que seria sim permitido a entrada do Ford Escort no WRC. O carro teve a sua estreia oficial na primeira corrida da temporada de 1997 do WRC, e o carro conquistaria um ótimo segundo lugar. Já na quarta rodada do campeonato, no Rally da Grécia, o carro faria uma dobradinha, conquistando a primeira e a segunda colocação. Já na segunda rodada, no Rally da Nova Zelândia, o carro conquistaria novamente uma dobradinha, segunda e terceira colocações. Graças às mudanças no regulamento, na nona etapa, o carro pôde ser equipado com uma caixa de câmbio X-Track, ao invés do câmbio H que ele utilizava. No final da temporada de 1997, o Ford Escort Rally Car ficaria em segundo na disputa pelo título, por uma diferença de 1 ponto para o primeiro colocado. Isso animaria a Ford a continuar para a temporada de 98. Nessa temporada de 1998 do WRC, os Escorts começariam conquistando um belo segundo lugar novamente. Já na segunda etapa, ele conquistaria um sexto lugar, na terceira etapa, novamente, um segundo lugar. Na quarta e na quinta etapa, o carro ficaria em quinto. Já na sexta e na sétima rodada, o carro ficaria em terceiro colocado. Já na última etapa do campeonato, o carro conquistaria uma dobradinha novamente no pódio, segunda e terceira colocações. Essa temporada seria a última do Ford Escort Rally Car e seria fechada com chave de ouro. O carro conquistou várias vitórias, tanto no Grupo A quanto no WRC, e entrou para a história do automobilismo como um dos carros mais emblemáticos dos rallies. O Escort seria substituído no WRC de 1999 pelo Ford Focus, que continuaria o legado de vitórias da Ford nas pistas de terra. Mas isso é história para outro vídeo. O Escort deve ser muito respeitado pela sua trajetória nos rallies, e não foi só nos anos 90 que o carro fez história nas pistas de terra. Já na década de 60 o carro estava lá, conquistando seu espaço em meio a máquinas absurdamente mais potentes e velozes. Aqui vamos chegando ao fim da história de um dos carros mais legais do mundo das quatro rodas e que fez a sua história nas pistas e nas ruas, e inclusive aqui em nosso país. O grande Ayrton Senna tinha um Escort XR3 e o próprio Ken Block também teve um Escort RS Cosworth em sua coleção. Isso só mostra o quão emblemático esse carro era para grandes fãs do automobilismo e pilotos, marcando gerações até os dias atuais. Agora vem aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96 com o sininho das notificações ativado e comentar aí para mim se você já conhecia a história do Ford Escort RS Cosworth, se está conhecendo agora, se conhecia a trajetória do Escort nos rallies, se está conhecendo agora, deixa aí nos comentários. Eu conheci o Escort justamente pelo Gran Turismo 4, na versão dele de rally, é claro, e foi onde eu me apaixonei por esse carro. Que carro incrível, né? Olha, a gente vê o Escort passando na rua e não dá o devido valor, né? Às vezes nem lembra que esse carro foi campeão de rally, né? Que tem títulos em sua história, em sua trajetória. É realmente um carro que merece o respeito, merece a admiração de nós fãs pelo que ele conquistou. Vencer no rally não é fácil e esse carro provou seu valor lá. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais!